Convido todos a abrirem suas Bíblias no texto básico da mensagem de hoje. Está em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Ao contrário do que está impresso aí na liturgia, nós vamos adentrar o capítulo 3 de Marcos e vamos até o versículo 6. Ou seja, Marcos 2, do versículo 23 até o versículo 6 do capítulo 3. Eu farei esta leitura aqui. Mais uma vez, Marcos 2, do 23 até o versículo 6 do capítulo 3. Diz a palavra de Deus assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Meus irmãos queridos, nós temos tido o privilégio de olhar a palavra do Senhor na narrativa de Marcos, no Evangelho segundo trazido a nós por Marcos. Todo mundo sabe que existem 4 evangelistas, 4 diferentes homens que Deus inspirou para escreverem a história da vida de Jesus, chamado de Evangelho, ligado à expressão e ao significado da palavra Evangelho, que é Boa Nova. Essa Boa Nova cantada no nascimento de Jesus, a Boa Nova aguardada, esperada pelos judeus, na promessa do Messias, daquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E então nós encontramos os 4 evangelistas falando. 2 dos 4 evangelistas foram apóstolos, foram dos 12, dos discípulos. Não, os 4 não eram, você sabe muito bem disso, mas 2 destes evangelistas, eles eram do chamado colégio apostólico. Nós temos João e nós temos Mateus, entre aqueles que fizeram parte dos 12. Marcos, há um debate sobre quem seria, não vou entrar nesse debate, não precisa, no primeiro dos sermões eu falei um pouquinho sobre isso, mas Marcos, ele é provavelmente, para muitos estudiosos, o que escreveu o Evangelho de maneira primeira. O mais antigo evangelho teria sido escrito por Marcos, alguns pesquisadores acham isso. Os evangelistas se diferenciam não pela contradição, mas pela maneira de escrever e muitas vezes pelo enfoque dado àquilo que escrevem. Como eu disse, 2 são testemunhas praticamente oculares de tudo o que aconteceu: Mateus e João. João, da maneira mais especial ainda. A maneira como João vê as coisas é tão peculiar que o seu evangelho é visto como um evangelho quase que à parte. De novo, não contraditório, mas João conta coisas que os outros não falam, de uma maneira muito mais especial, não é? Nós chamamos os 3 primeiros, nós chamamos o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas como sinóticos, e João está fora dessa história por não ter tantas semelhanças na sua estrutura. Mas mesmo assim os evangelistas apresentam de maneira diferente o Evangelho. Quando você faz a comparação entre Mateus, que há pouco tempo atrás, 1 ano atrás, eu estava meditando e pregando com os irmãos em Mateus, e Marcos, por exemplo, você vai perceber que há uma diferença na sequência inicial da apresentação. Claro, Mateus fala sobre a genealogia de Jesus, Mateus faz alguma referência à aparição do anjo e que ele anunciou a Maria e anunciou a José a respeito do nascimento de Jesus, até mesmo o nome de Jesus estabelecido pelo anjo, nós encontramos em Mateus, não é?
e Marcos não fala nada disso, mas eles têm algumas nuances diferentes. E também nos primeiros sermões eu disse que alguns estudiosos fazem uma comparação e levantam alguma coisa interessante que talvez ajude a entender a estrutura e a sequência que Marcos dá. Não é uma sequência cronológica, ele não está preocupado com a cronologia. Há uma maneira de apresentar. O primeiro capítulo de Marcos, ele fala sobre a apresentação de Jesus, o começo do seu trabalho, aquilo que João o Batista fala sobre ele, e depois fala no momento assim que há um relacionamento aparentemente bem pacífico de Jesus com as pessoas, e a partir do capítulo 2 começa a narrar os embates que começam a surgir, porque em todo o seu ministério Jesus Cristo encontrou forte oposição. A primeira oposição é do próprio Satanás, no momento da chamada tentação no deserto, que nós conhecemos, e certamente você lembra da mensagem sobre isso. Não é a única tentação de Jesus, mas a primeira grande tentação de Satanás. Mas depois, os homens incrédulos, os homens invejosos com aquele que se anunciava como Filho do Homem, uma alcunha, um nome dado para aquele que seria o Messias. Jesus se declara desta maneira, e começam a olhar e ver e atestar, saber se ele era o Messias verdadeiramente. Domingo passado eu disse aqui no culto que provavelmente alguns, de uma maneira muito sincera, querendo mesmo saber se não era um falso profeta, um falso Messias, quem sabe, havia tantas pessoas procurando saber acerca de Jesus, alguns se convenceram que ele era um falso Messias, como Saulo. Saulo não estava ali aos pés de Jesus neste momento, mas certamente era um daqueles conhecedores da lei que durante um bom tempo imaginaram que ele não era o Messias. No caso de Saulo, chegou a perseguir os primeiros cristãos, você sabe muito bem disso, até que Deus o alcançou, o próprio Senhor Jesus falou com ele no caminho de Damasco. Mas muitos por inveja, muitos preocupados de perder o status quo. Entre estes grupos, nós temos um grupo que é muito conhecido por nós, virou até mesmo uma palavra pejorativa quando nós usamos, nos referimos a uma pessoa, os fariseus. Os fariseus, dentro do grupo judaico, era um dos grupos que mais se especializava em conhecer a lei, interpretar a lei, porque achavam que cumprindo a lei alcançavam a salvação. Aliás, isso é verdade. O Senhor sempre disse que aquele que cumpre a sua lei completamente está salvo. A questão é que o próprio Senhor Deus, na lei, já tinha afirmado que não há um justo sequer. Mas os fariseus achavam que através de certas nuances e determinações, os detalhes a serem cumpridos que eles estabeleciam, se a pessoa cumprisse e seguisse, era uma pessoa justa, piedosa, santa, consagrada, era um crente verdadeiro. E nós temos então aqui os escribas, que eram dentro de qualquer dos grupos, aqueles que se especializavam na lei, em escrever a lei. Não era qualquer pessoa que podia copiar os livros sagrados, eram pessoas especialistas nisso, que tinham todo um ritual para isso. Havia os escribas entre os fariseus, e esses então, achando-se mais doutores da lei ainda, eles ficavam mais em cima do Senhor Jesus. E eu creio, com alguns estudiosos, que é esse o motivo porque Marcos sai do jejum e passa para a questão do sábado, não é? Do assunto jejum para o assunto do sábado. Você olha em Mateus narra que logo depois daquela questão do jejum houve um outro episódio. Ele fala em sequência, e Mateus estava presente. Nós cremos que Mateus está fazendo descrição cronológica. Marcos não está preocupado com descrição cronológica, mas ele está falando do assunto, vai mostrando esse embate do Senhor Jesus com aqueles que se achavam entendidos da lei e que buscavam com as interpretações legalistas, as transcrições do que seria a lei de Deus, achavam que ali estava o símbolo de alguém piedoso, crente, santo, verdadeiramente. O assunto agora, depois do jejum, o assunto agora é o dia do descanso, sábado. É este o assunto, é deste assunto que Marcos narra, e ele traz dois relatos que também não tem sequência cronológica, segundo Mateus, mas dois relatos onde este assunto é levantado por aqueles que acusavam o Senhor Jesus. O primeiro, a questão de comer no dia sábado, colher dos cereais, dos grãos na seara, e o segundo,
que nós encontramos é o homem da mão ressequida. Os dois fatos nós encontramos aqui. Ele fala de novo, entrou Jesus na sinagoga, então nós imaginamos que são duas coisas que são narradas em sábados, possivelmente diferentes, poderia ser no próprio mesmo dia, não sabemos exatamente. Primeira coisa que eu quero registrar aqui, meus irmãos, e na capa do boletim eu fiz questão de transcrever o texto de Deuteronômio para o nosso conhecimento. Talvez a sua recordação, se você já conhecia, ou até se você não conhecia esta ideia ser passada, os discípulos, quando estavam andando com o Senhor Jesus, entraram pela seara e pegavam, colhiam as espigas para comer, para saciar a sua fome. Aos olhos nossos, ocidentais, nos dias de hoje, alguém entrar numa propriedade de outro e pegar fruta, pegar um cereal, pegar qualquer coisa, é roubo, é alguma coisa que ofende a Deus. Mas eu quero dizer a vocês que naquela época, segundo a lei judaica, em absoluto isso se tratava de um desvio da lei. Daí os versículos 24 e 25 de Deuteronômio capítulo 23. Está escrito então aqui na capa do boletim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Deus, na sua sabedoria, estabeleceu como lei civil, lei que regulava os relacionamentos civis em Israel, a permissão para que o faminto matasse a sua fome, mesmo em lugares que se pertenciam a outra pessoa, que estavam sob o cuidado de outra pessoa. O conceito é que tudo pertence a Deus, e Deus então cedia, Deus permitia que as pessoas tivessem uma área, e as pessoas plantassem nessa área, e o Senhor Deus permitiu que quem estivesse com fome passasse num lugar desse e comesse daquele lugar. Você percebe claramente no texto de Deuteronômio que isso não significa o abuso da propriedade. Não era para você levar em sacolas as uvas que você encontrasse, por exemplo, nas vinhas, né? Um exemplo dado. Ou então que você usasse a foice para colher o cereal, ou seja, que você colhesse grandes quantidades de cereal. Era assim que era feito, porque você tinha que cortar as espigas e levar os ramalhetes, depois bater e tirar. Mas você podia tirar com a mão aquilo que fosse basicamente você pudesse comer. Também aos nossos olhos alguma coisa aparentemente estranha, comer trigo cru, comer quem sabe se fosse cevada crua, qualquer coisa assim crua, que estranho. Eu sempre gosto de lembrar a ilustração de um amigo meu que certa vez passou uma extrema sede, falando sobre a dificuldade quando você tem muita sede, e eu sei quando tem muita fome. Eu comeria um trigo cru neste caso, se eu estivesse muito faminto. Mas para aqueles homens é uma oportunidade de tentar achar um erro em Jesus, de falar alguma coisa que estava sendo mal feita pelo Senhor Jesus ou pelos seus seguidores. E eles dizem assim: vê, o que é isso? Olha os seus discípulos, eles estão colhendo espigas, colhendo os grãos das espigas no dia do Senhor, no sábado, no dia de descanso. E Jesus, conhecendo o coração, ele responde com uma afirmação surpreendente, como sempre, para aqueles homens. Ele se refere ao rei Davi, que fugindo de Saul com seus homens, as escrituras narram que eram 60 homens que acompanharam Jesus, passavam fome ao sair. E num determinado templo, o sacerdote daquele templo, chamado Abiatar, permitiu que eles comessem o pão da proposição. Havia uma oferta específica que era colocada sobre um altar específico, sobre um espaço específico, uma espécie de uma bandeja, e que era revestida de ouro, e ali eram deixados 12 pães, um representando cada uma das tribos. Esta base era usada como tampa, muitas vezes na arca. Então era este o lugar que eram colocados esses pães para simbolizar a oferta do povo, o povo de Israel, diante do Senhor Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. E quando Davi passou faminto e os seus homens famintos, eles comeram destes pães, aos quais era determinado que os sacerdotes podiam comer. Durante a semana ficava lá, depois era trocado e os sacerdotes podiam comer deste pão. E aconteceu este fato. Quando Jesus está falando isso, você não percebe no texto nenhum juízo de valor, nem condenação
e nem mesmo uma aprovação do que Davi fez. Não é esta a preocupação que Jesus está fazendo, mas está narrando que o fato de se alimentar no dia do Senhor é algo que a história contava que era correto, acontecia. Sabe por quê, irmãos? Porque a determinação que não se podia colher espigas ou não podia comer das espigas no dia do sábado não está na lei de Deus. Isso era das interpretações que se faziam da lei de Deus. Então, se não pode fazer nada no sábado, no dia de descanso, então não pode colher trigo, não pode pegar nada para comer, é proibido fazer tudo isso. Era a interpretação dada, mas não é a ordem do Senhor Deus. Vamos lembrar um pouquinho do que significa o sábado. Nós, na língua portuguesa, temos um dia da semana que chama sábado. Você tem outras línguas estrangeiras que não tem um dia da semana chamado sábado. Mas normalmente esse nome sábado é aplicado ao 7º dia. Sabemos muito bem disto. A semana começa no domingo, primeiro dia, e vai até o 7º dia. E em muitas culturas esse dia tem o nome de sábado, mas em muitas culturas não tem este nome. O que significa sábado, que é uma palavra de som muito parecido com a palavra usada no hebraico para se referir ao dia 7º, o sabá, como dizem alguns. O sábado, ele é uma referência ao 7º dia depois da criação. Você abre em Gênesis capítulo 1, há um relato da criação de Deus em 6 dias, e o último versículo do capítulo 1 diz assim, que depois que terminou tudo isto, o Senhor viu que tudo era muito bom. E o sábado, então, meus irmãos, em primeiro lugar, aponta para o dia em que a obra da criação está concluída. A obra foi concluída, não há mais obra criadora. E então, diz as Escrituras que Deus descansou no 7º dia. É dessa maneira que é narrado lá nos 10 mandamentos, quando Moisés escreve por ordem do Senhor, e todas as explicações, é o trecho maior dos 10 mandamentos, falando sobre a guarda do dia específico. De todos os 10 mandamentos, o que tem mais explicações é o 4º mandamento, que fala sobre o dia do Senhor. E lá diz assim, porque no 7º dia Deus descansou. Você que crê em Deus, você deve já saber, mesmo que intuitivamente, que é claro que Deus descansou não significa a mesma coisa que para nós tem o significado da palavra descanso. Para você e para mim, descansar significa parar das nossas canseiras e recuperar forças. É isso que para nós é descansar. Quando você fala para alguém, eu estou precisando descansar, você está dizendo, eu estou precisando de um repouso, eu estou precisando reencontrar forças, eu estou precisando de alguma coisa diferente, estou cansado. E significa isso descansar. Mas Deus não se fadiga. Então é evidente que no dia 7º não foi um Deus que precisava recuperar forças, nem por estar esgotado, e nem também por estar levemente esgotado. Deus não se cansa. Então, no caso da palavra usada para Deus, não é um Deus cansado, esgotado, depois de toda a sua obra criadora, de todos os detalhes que Ele fez a partir do nada, não é? E agora Ele para repousar numa sombra ou num lugar e fala, agora me deixa em paz. Mas é a expressão do dia em que a obra está completa. Então, depois de criar o homem e a mulher, 6º dia, 7º dia, o Senhor entra no descanso. Eu não creio, meus irmãos, que nós deveríamos restringir isso ao 7º dia, porque depois teria o 8º. E o que significaria o 8º, o 9º, o 10º, o 20º, o 30º, o 1.000º dia? Não há alguma coisa específica sobre isso, mas a ideia é de que um dia onde não há mais um trabalho criador. Porque você sabe que Deus deu tarefa para o homem e para a mulher. Ou seja, depois de tudo terminado, o homem e a mulher tiveram tarefas, responsabilidades. O próprio Deus não parou de agir, porque a Bíblia nos afirma e nos lembra que todas as coisas são mantidas existentes por Deus. Os filósofos dizem que é no Senhor que nos movemos, existimos, e nós estamos sobrevivendo.
É disso que Paulo fala diante dos doutores em Atenas, diante dos filósofos que percebem que há uma força que mantém as coisas unidas, e tudo isto vem do Senhor Deus. Então não é que no dia 7º Deus parou de agir, Ele terminou o seu ato criador, não há mais criação de nada agora, está tudo encerrado, e o homem se aproveita deste sábado, deste primeiro sábado, porque é o dia em que o homem adentra diante de todas as coisas concluídas e perfeitas. Ele está habitando num lugar onde não há dor, não há fome, não há dificuldade, não há canseira. Tarefas, sim. Ele tem que colher os frutos do jardim para comer, a Bíblia diz. Ele tem que cuidar dos animais, dar nome aos animais. Ele tem que administrar tudo aquilo que Deus fez. Mas não há trabalho no sentido que nós sentimos o trabalho agora, com as consequências da queda, o suor, a canseira, a dor nas costas. Não há nem sequer a preocupação do trabalho para poder conseguir colocar alguma coisa para dentro de nós, para alcançar o nosso sustento, porque está tudo ali, a mão do homem, tudo que Deus criou está à disposição do homem. É um dia perfeito, um dia de comunhão com Deus. O homem pode conversar com Deus, pode buscar a Deus. Adão e Eva curtiram este sábado, não sabemos por quanto tempo. Eu não creio que você possa tirar a ideia de que seja um dia só que o homem ficou no descanso. Eu não sei quanto tempo, uma vez que quando o homem cai em queda, as Escrituras dizem que o Senhor, passando pela viração do dia, como era do seu costume, ou seja, havia um fato costumeiro no final da tarde. O sábado não é um dia também só de 24 horas, não pense nisso. Mas este tipo de sábado que eu estou falando, o 7º dia, o dia de tudo concluído, passou um tempo, não sabemos quanto tempo, não há informação de quanto tempo, não está escrito nas Escrituras quanto tempo. Se Deus passava pela viração do dia, pelo menos 2 dias se passaram, mas pode ter passado centenas de dias, anos, não sabemos, não temos informação sobre isso. A Bíblia não se preocupa em falar sobre este detalhe propriamente dito. O fato é que o homem curtia o verdadeiro 7º dia de tudo concluído. Perfeito, sem calor, sem frio, sem dor, sem notícias ruins, sem fake news, sem violência, sem ameaça, sem medo. O homem curtia o dia do Senhor, era um dia maravilhoso. Mas na queda isso tudo acabou. O Senhor diz ao homem na queda: por causa do teu pecado haverá agora suor, canseira, dor, injustiça. Você vai comer o pão suando, vai ficar cansado. Acabou aquele momento do dia do Senhor, o 7º dia perfeito de Deus. E quando o Senhor estabelece a sua lei, já no tempo de Moisés, séculos depois, Ele determina um 7º dia para o homem. Agora há uma outra conotação, a conotação da necessidade do descanso. É preciso descansar. A ordem do Senhor Deus é para que haja verdadeiramente descanso para o homem. É isso que precisa estar no coração do homem verdadeiramente. Não mais tarefas. Você lê no livro de Levíticos, há esta instrução. E quando o Senhor Deus, no 4º mandamento, diz para descansar, fala assim: não fará nenhuma obra, não farás nenhuma obra, nem você, nem a sua família, nem o estrangeiro que está lá na sua terra, nem os seus empregados, nem os seus animais. É dia de parar, de descansar, de agora sim recuperar forças. Sabem por quê? É como que um pedacinho ou uma busca daquele dia maravilhoso quando estava na perfeição da criação. Não é possível chegar naquele dia com as nossas canseiras, com as nossas dores. Hoje eu tive o privilégio à tarde de dar uma deitada. Não escandaliza, não. O pastor deita também, né? Como qualquer outro. Então eu tive o privilégio de poder dar uma deitada à tarde. Que gostoso foi. Até dormimos. Até dormir nós dormimos. Tivemos que pôr despertador para acordar, para vir para a igreja e não perder a hora, né?
Então, que gostoso você poder descansar, é tão precioso isso. Mas é um dia que você precisava buscar as coisas semelhantes àquilo que originalmente existiam, e por causa disso você não deve se ocupar com nada que te canse no domingo, no dia que você separou para o Senhor. É por causa disso que a nossa confissão de fé, por exemplo, ela condena qualquer tipo de coisa que você faça que esgote e que não seja de extrema necessidade. Deveria ser assim. Meus tempos de mocidade, eu ia para alguns retiros espirituais, alguns acampamentos, domingo não se jogava bola. Fala, mas isso é coisa de fanático, coisa de gente velha, isso não existe mais. Não se joga, não é dia de canseira, não é dia de arriscar ter uma torção de joelho, não é um dia para ter dores, é dia de descanso, é um dia que você precisa repousar o seu corpo. Nada que não seja extremamente necessário deve ser feito no dia do Senhor. Mas não é só isso, é um dia também para lembrar da beleza do sétimo dia, de tudo feito e o homem colocado nesse berço esplêndido, esse sim um berço esplêndido, criado por Deus, maravilhoso, com todas as coisas perfeitas, tinha comunhão completa com o Senhor. Então o dia do Senhor que nós separamos agora, nesse tempo de queda, é um dia que nós devemos também utilizar para a glória de Deus, para o culto a Deus, para nos encontrar com os irmãos. Esse é o nosso pedacinho de céu com todas as nossas limitações. Eu olho vocês estão me vendo sem máscara, mas estou vendo todos vocês mascarados. Quem está me olhando aí pela telinha, está me vendo sem máscara. Eu imagino que na sua casa você não está usando máscara, imagino, não tenho certeza, não é? Mas todo mundo, nós não estamos com tanta liberdade como tínhamos antes. Antes acabava o culto, iam tomar um café, batia papo, abraçava, não fazemos isso mais. Nós estamos sendo prudentes, seguindo as orientações que são necessárias. Os nossos bancos são alternados para as pessoas sentarem, procurando ter a distância necessária, mínima, que é proposto pela orientação legal das nossas autoridades civis. Mas ainda assim é um momento precioso para nós. Eu imagino que você está olhando pela telinha ao me ver, ou quando é virada a câmera, que eu vejo que às vezes ela é virada e vê os outros irmãos, fala que delícia ver os irmãos. Talvez tenha alguém do seu lado. É o dia do Senhor, é o dia que nós deveríamos curtir a presença de Deus. Eu lembro que eu até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, praticamente podia contar nos dedos das minhas duas mãos os dias que num domingo eu não estive na casa de Deus. O primeiro domingo que eu passei fora da igreja, eu estava viajando e não tinha como eu ficar numa igreja. Meus irmãos, foi tão estranho, eu lembro disso até hoje, foi tão estranho, não era domingo. Para mim não era domingo não. Acostumado a estar na casa de Deus, muitas vezes entrei em igrejas não da mesma denominação que a nossa, porque não tinha uma igreja da mesma denominação, mas eu procurei uma igreja evangélica para estar junto com meus irmãos. Tive o privilégio de estar em igreja onde eu escutava palavras que eu não entendia, porque eram palavras estrangeiras, em viagens para outros países. Muitas vezes não conseguia entender o que estavam falando, mas eu estava no meio do povo de Deus e que delícia! Que delícia! Não precisa saber sueco, francês, russo, chinês para se sentir bem no meio do povo de Deus, não é verdade? Eu não estive na China, nem na Suécia. Em culto em francês eu assisti, mas os outros não. Mas que delícia que é. Então o domingo é o dia do Senhor que nós devemos guardar. E é o que a Bíblia diz, o Senhor criou esse dia para nós, e é isso que Jesus Cristo afirma no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós, meus irmãos, temos um dia que Deus nos deu com sabedoria, porque Ele sabe que nós precisamos. Certa feita eu estava num lugar com um tio meu, comprei um aparelho que não tinha aqui no Brasil e compramos, e ele abriu o pacote comigo e ele brincou, dirigiu para mim, brincou assim dizendo, vamos fazer como todo bom brasileiro, vamos ligar e vamos ver se funciona. Se não conseguir, a gente lê o manual, né? Tem alguns lugares que você pega primeiro o manual, lê todas as coisas, daí você liga o aparelho, mas brasileiro, dificilmente assim, e nós inclusive perdemos alguns aparelhos, porque nós ligamos como não devia ser ligado, devíamos ler o manual primeiro, né? Eu sei que eu estou falando só de mim e não de você, você não tem a menor ideia do que eu estou falando, não é verdade? Mas o Senhor Deus criou um manual
sobre você, sobre mim. Essa história é velha, essa ilustração é antiga, mas é tão adequada. O manual está aqui nas Escrituras. Ela fala como você funciona, o que você precisa. E você continua funcionando na base do tranco e do barranco e não sabe aproveitar todas as coisas que você poderia aproveitar, não é? Deus tem nos dado algumas coisas prazerosas e as suas instruções são para nós. Ele quer que nós tenhamos um dia de descanso, um dia de repouso, um dia com o menor esforço possível, somente nas coisas que são fundamentais. Eu sei que alguns irmãos muitas vezes têm plantões no domingo e a sociedade precisa de pessoas que trabalhem em determinados plantões. Pode ser um médico, você pode ser um vigia, você pode ter alguma função, motorista, que precisa trabalhar num domingo. Mas tire um dia de descanso, conforme a orientação do Senhor Deus. Trabalhe 6 e descanse um dia. Deus sabe o que você precisa guardar o dia do Senhor. E por causa disso que nós escolhemos um dia. Calvino uma vez fala sobre esse assunto, disse que tinha gente que perguntava para ele, mas não é melhor então guardar todo dia? E ele falou, claro que é melhor guardar todo dia, mas não dá, nós temos que trabalhar, então é muito bom que nós tenhamos um dia separado. Não idolatramos o dia, não é o dia que é diferente. Eu não gosto da brincadeira que se faz na segunda-feira, amaldiçoando segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Eu lembro do primeiro personagem de quadrinho que apareceu amaldiçoando segunda-feira. No meu caso era o gato, aquele gato gordo que gosta de lasanha. Você sabe de quem eu estou falando, né? E o Garfield falava assim, segunda-feira, aquela cara que ele fazia. Crente, não faça isso. Eu já falei sobre isso algum dia, em algum momento. Não amaldiçoe nenhum dia. O Salmo diz que hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E alguns chegam na sexta-feira e falam, agora, graças a Deus, é segunda-feira, o bordão de um famoso repórter na televisão, graças a Deus. Mas eles estão pensando na praia do sábado, na praia do domingo, ou que pôr chinelão, uma bermuda, e não tem que fazer nada para ninguém, e ficar de camiseta e sem camisa, é o dia ótimo, graças a Deus. Mas para nós é graças a Deus quando chega o dia do Senhor, porque nós podemos cultuar a Deus. Realmente. É uma delícia quando nós chegamos no dia do Senhor. Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Vocês lembram que até Davi comeu no sábado. Não havia nenhum estabelecimento, eu insisto, nenhum estabelecimento dizendo que não se podia colher o grão para comer no dia do Senhor. Nenhuma ordem de Deus nessa área. Mas aqueles homens se achavam os estudiosos e interpretaram que não podia. É claro que não é dia de trabalho, ninguém está falando de colher no domingo. Por causa disso eu li os textos que autorizam os discípulos a fazer o que faziam, mas não é dia de colheita, não é dia de passar a foice e colher e recolher as coisas para encher os seus celeiros. Não é dia para você recolher todas as uvas e começar o esbagamento, a vidima para fazer o vinho ou não. Não é dia de trabalho, mas é o dia que você pode comer. Você pode até ter o dia do Senhor para fazer jejum e orar, claro que pode, mas não há nenhuma ordem bíblica dizendo que no dia do Senhor não se pode comer. Os discípulos estão pegando com as mãos das espigas os grãos que podiam mastigar, porque estavam com fome. Você pode comer no domingo, é claro que pode. Você pode andar até a igreja, claro que pode, se tiver autorizado, não tiver com as comorbidades, termo que virou comum para nós, que garanto para você que 6 meses atrás você nem sabia o que significava, nem eu sabia. Comorbidade. Mas é o dia do Senhor. E o Senhor nos ensina como nós devemos guardar este dia. Mais ainda. Aqui em Marcos, no versículo 28 do capítulo 2, ele diz, e faz uma afirmação tremenda. Ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Filho do Homem é um termo, como eu disse, já do Antigo Testamento, que se refere ao Messias. E Jesus afirma que o Messias é o dono do sábado também, claro, só podia ser dono de todas as coisas.
É uma afirmação tremenda. É interessante você não ver os escribas, os fariseus. Quando fala herodiano aqui, significa aquele pessoal que estava no status quo do poder, né? Então, não necessariamente religiosos, estavam preocupados com a religião, mas com o poder. O sentimento dos herodianos certamente era o mesmo do Herodes que já tinha passado lá para trás. O Herodes do nascimento de Jesus, que Herodes é sobrenome de família, mas do outro Herodes, não é? Então era o sentimento assim, esse aí vai dizer que é rei. Não precisamos acabar com ele. Os escribas dizem, vai tomar nosso lugar de doutor, de entendido. Está dizendo que a gente não entende nada, que as leis que nós fazemos são todas erradas. Precisamos acabar com ele. E é isso que combinam no final aí, no versículo 6 do capítulo 3. Precisamos tirar a vida, precisa acabar isso. Esse tem que ser destruído. Mas Jesus faz uma afirmação tremenda: o Filho do Homem é Senhor do sábado. É o dono do sábado. Assim como domingo passado, falando sobre jejum, e você que está aí na telinha, ou que você que vai na telinha, se quiser você resgata aquilo que está no ar aí no YouTube do culto do domingo passado. Eu afirmei que a questão de jejum, quando Jesus Cristo fala que Ele é o Senhor e portanto não era hora de fazer jejum se faria depois, eu posso afirmar para vocês que naquele momento o Senhor Jesus está dizendo que é como se Ele fosse o sábado. Me entendam bem, Ele não está condenando guardar o dia de descanso, mas é como se Ele, a presença dEle, Deus entre nós, a palavra de Deus, o Logos divino, o Deus entre nós, é como se Ele fosse, aquela proximidade dos discípulos estavam num momento específico do sábado também, com Jesus, o próprio Deus encarnado. Que delícia deve ter sido escutar a voz de Jesus. Eu sei, os discípulos escutaram e muitas vezes não entenderam errado. Se você estivesse lá ou eu, talvez nós também entendêssemos errado, demorasse para nós percebermos toda a beleza dos ensinos de Jesus, talvez, aquela transformação dos discípulos com medo, trancados dentro de um quarto, depois da morte de Jesus, e quando Ele aparece, há uma mudança de comportamento tremenda, a ponto de, depois de 50 dias, estarem pregando em Jerusalém, em praça pública, para pessoas de todos os lugares do mundo. O Senhor Deus vai se dando a conhecer a você e a mim, e vai falando do que nós devemos fazer, e nós deveríamos aproveitar. Ontem eu fiz um desafio, na transmissão do Instagram, no momento de oração. Eu fiz um desafio que eu sei que você ora todo dia, você é crente. Eu imagino, como é que pode passar um dia sem orar, um crente? Como é que ele fica um dia sem fazer uma oração na hora do almoço? Como é que ele consegue passar um dia sem fazer uma oração na hora do café ou ao deitar? Como é que você pode passar um dia sem orar? Eu sei, mas eu lancei mais um desafio. Aproveite o dia do Senhor para tentar fazer o sábado maravilhoso, sem canseiras, não é dia de resolver toda a limpeza da casa e pintar e arrumar tudo o que você imagina que precisa e que tem outros dias para fazer. Não é dia para você se esgotar. Faça o que é necessário, claro, sem dúvida, faça o que é necessário, mas somente o necessário. Desculpe, lembrei da musiquinha. Faça somente o que é necessário, nada mais do que o necessário. Mas sabe o que você precisa e eu precisamos? Descansar. Ler a Bíblia, escutar a voz de Deus, como Deus lá no jardim passava e conversava com o homem. Leia a palavra. É tão difícil, eu não tenho um momento, a minha vida é corrida, ela emenda uma coisa com outra, está difícil eu tirar um momento para meditar na palavra. Ache um momento, crie diariamente, você precisa ter isto. Tempo é questão de preferência, mas o domingo é um dia perfeito para você ler mais as Escrituras. Ore mais no dia do Senhor. Onde que eu vou achar um lugar sossegado? Eu vou de um lugar para outro, eu saio daqui, vou para lá. Hoje em dia, em pandemia, está meio difícil a gente ficar com essas desculpas. Mas antigamente era da ginástica para a faculdade, da faculdade ia lá para o curso de inglês, do curso de inglês ia lá para não sei aonde. Não parava um instante, tudo o tempo lotado, o resto era trânsito. Hoje a gente tem um pouquinho mais de sossego.
Tem tempo para você orar diariamente, você precisa criar esse tempo, mas o domingo, sem dúvida nenhuma, é excelente para você ter tempo de oração. Dedicar ao Senhor. Fazer do domingo o dia de descanso. Eu não vou falar sobre a diferença entre sábado e domingo na semana, hoje não é assunto deste sermão. Mas o seu dia de descanso, que seja efetivamente como aquele 7º dia lá na criação. Um 7º dia que se prolongou, não sei por quanto tempo, até a queda. Descanse, tenha comunhão com Deus, com seus irmãos. Um pedacinho, beninho mesmo do céu, bem pequenininho, de cantar louvores, de escutar a voz do Senhor, de sossegar. Nós precisamos disso, você precisa disso, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, dono da sua vida, o meu dono. Ele é o Senhor do dia do Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, e a Ele devemos dar sempre glória.